Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Elis. Eu sou a Lu. E estamos aqui no Fome de Transformação. Lu, eu gostaria que você falasse sobre a análise. Como que a análise pode ajudar uma pessoa que quer se transformar? Legal, vamos falar sobre a análise de uma forma natural, para que a gente deixe claro o quanto é acessível fazer a análise, né? Sem aquele preconceito, sem aquela dificuldade que a gente tinha há um tempo atrás com a fala sobre a análise, quando procurar na análise. E eu quero pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é muito difícil para a mulher poderosa assumir o quanto ela pode ter fraquejado, mesmo que não seja um fracasso e nem um fraquejo, né? É muito difícil nós estarmos tão dentro da gente a ponto de observar como a gente abriu o campo, a gente, na verdade, baixou a guarda. Não foi um ato de fraqueza, e sim um ato de parceria, né? Existe ainda introjetado o sentimento da família, a família feliz, a construção de um lar, os filhos. Então, todo esse modelo, esse arquétipo, nos dificulta de tomarmos atitudes mais duras, mais drásticas, mais masculinas até. Sim. No sentido de que quando a Gabi estivesse contra uma ordem ou um pedido do marido, ela estivesse indo contra toda uma sociedade, toda a ancestralidade dela, todo o modelo da família dela. Então, a análise é importante porque cada uma somos únicos, somos uno, mente e corpo. Então, a história da Gabi, ela é diferente da sua, da minha e de outras mulheres, porque nós viemos de famílias, de outros relacionamentos. Então, é muito importante que a gente vá para a análise, procurar uma análise primeiro. Qual análise, né? Uma psicoterapia, uma psicanálise, psicologia. Existem inúmeros tipos de análise que podem ajudar as pessoas. E o que é importante? Que a gente se conecte com aquele profissional. A gente precisa desse acolhimento, porque nós já numa situação de separação, a gente já vem fragilizado. Sim. Lu, eu queria perguntar para você, você falando de análise e da importância que isso tem, né? Então, falamos de relacionamentos. Agora, análise, muita gente acredita que é para uma pessoa doente. Então, as pessoas ainda têm um preconceito de fazer análise. Sim. E eu, particularmente, acredito que é para todos, né? Porque uma vez que a gente se entende, a gente entende o universo, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu acho que esse padrão, esse conceito precisa ser mudar. quebrado e faz parte do podcast, né? Sim. Transformar. Então, eu não preciso ir eu vou ao médico quando estou doente, eu não preciso de uma terapia, ir à terapia só quando estou doente. Eu preciso de ajuda no meu processo de autoconhecimento. Até porque eu posso evitar, né? Abusos tanto no trabalho como nos relacionamentos, se eu estou em mim, se eu estou dentro do que eu sou e não do que eu me tornei. E para a gente se sentir feliz também, para a gente se descobrir também, né? Também, exatamente. O processo de transformação, principalmente em torno dos 30 anos, ele é muito importante, porque existem muitos casos de pessoas que decidem nessa idade se separar, mudar a profissão, fazer um novo curso. É um momento em que nós estamos... seria ideal, né, que nós olhássemos para nós mesmos e perguntássemos exatamente isso. Eu sou feliz? Quem eu sou? Primeiramente, quem eu sou? Né, que é a pergunta que eu sempre faço para o meu paciente. Quem é você? Né? Eu trabalho em tal lugar. Não, quem é você? O que você gosta? O quanto você está envolvida na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua família? Porque parece uma pergunta simples, mas não é muito simples, né? Na prática. Quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam... É muito difícil. É muito difícil, sabe? Dizer eu sou... Exatamente. E não dizer o seu papel social. Exatamente. Como o Jung diz, as personas que a gente desenvolve, né, para poder conviver, é saudável, óbvio, nós não podemos ser exatamente como somos socialmente,
Mas a gente não pode desenvolver uma persona sem esquecer quem somos. Sim, você sabe que você comentando sobre aceitar situações e tal, eu entendi a resiliência como ato de aceitar todas as situações. Eu normalizava situações que não eram normais porque eu acreditava que era resiliência da minha parte. Sim. Então eu acreditava que eu estava sendo boazinha, que eu estava sendo legal, então eu era uma pessoa assim socialmente correta porque eu estava aceitando o inaceitável. E acho que tem uma coisa também que a gente pode acrescentar. Como eu nasci numa família muito religiosa, cristã, então tem uns versículos bíblicos que eu passei a entender de outra forma. É tipo aquele: a mulher sábia edifica a sua casa. Então parece que você tem que ficar edificando o seu marido o tempo todo, mas na realidade, para mim hoje, a casa sou Somos eu. nós. Sim. E não edificar assim, ai, você não está sendo sábia porque você não está E dando é conta aí- do comportamento do seu marido, dos seus filhos. Não, a casa é a Sim. casa da minha A alma. casa da alma, e até que ponto eu nossa preciso existência. estar presente nessa relação. E é aí que entra a análise, né? É Porque a aí gente que só entra. se entende quando a gente vai analisar. Né? Quando a gente vai Exatamente. conhecer as nossas raízes, os nossos ancestrais, a gente vai conhecer a profundidade. Eu falo que eu me conheci quando eu fui cavando, né? Cavando, e quanto mais eu cavo, mais eu conheço, mais eu me entendo e mais eu acho a minha história linda. Sim, e você pode, nesse sentido de ancestralidade, estar movimentando toda uma geração de mulheres que possivelmente podem ter sido abusadas dessa mesma maneira. Então, os ciclos se repetem. Sim. Então, E falando de ciclo, agora, a Elis, que gosta muito de filme, de séries, essas coisas, tem uma série que é muito interessante, que é Uma Nova Mulher, né, Elis? Que é bárbaro, né, para falar dessa questão de repetição de ciclos. Eu acho que dá para isso. compreender, visualizar de uma forma bem fácil. Eu acho que é uma dica bacana para quem quer entender o ciclo e começar a se entender, né, o autoconhecimento. E é uma divulgação da constelação, né, que foi idealizada por um psicanalista, né, o Bert Hellinger. Então, é uma forma lúdica no filme, né, não existe nenhuma intenção de provar que aquela técnica é a melhor ou a mais correta, mas é uma maneira lúdica de nós fazermos esse exercício sem ter que participar de uma constelação. Nós temos que olhar para o nosso passado, da onde viemos, né? E ali a gente descobre muita coisa, inclusive o que não é nosso. Sim. E a gente precisa deixar para trás. Sim, que vem na memória genética. Vem na memória genética. O que a gente carrega, nossa. E eu acredito que não tem uma fórmula correta. Eu sou uma pessoa que eu busco em várias áreas diferentes o mesmo tema. Então, por exemplo, vamos falar de amor. Então, o que diz o amor na psicologia? O que diz o amor na psicanálise? O que diz o amor na neurologia? O que diz o amor na Igreja Católica? O que diz... Sabe, eu gosto de procurar num sentido amplo para eu formar o meu conceito. Porque não tem o certo ou errado, não tem, né? Eu não posso julgar quem está certo, qual é a fórmula correta. Então, a gente estuda, conhece, né? O julgamento é muito presente, né, na nossa sociedade. E a cada dia mais a gente experimenta novas relações, novas formas de família, nova forma de relação com os pets, por exemplo, que é um assunto que tem sido falado, o luto, né? E também a transformação, como você falou, quando ela inicia, você também me trouxe um ponto interessante. A negação, né, em aceitar que eu não estou passando por isso, é muito igual ao luto, né, as fases do luto. Então, a terapia, ela também pode ajudar. Se você chega na terapia já com essa demanda, obviamente o terapeuta vai focar primeiro no que você traz e aí, paralelamente, trabalhando outras questões. Mas a negação é uma das fases mais difíceis de superar. Porque quando você nega, mas acaba aceitando, você já vai para um outro passo de barganha, para depois de reorganização, para lá na frente conseguir pensar em ter um novo relacionamento, ou um novo emprego, ou qualquer tipo, a perda de um pet. O luto, ele dói de uma maneira muito única. Não existe uma dor de humano, perda de um humano, de um emprego ou de um cão. Não existe valor. Isso, né? Cada um sabe o valor. Não tem como julgar, né? Exatamente. Então, e você está falando da negação, eu lembrei de alguns homens, né, que
muitos, a maioria não aceita, fica na negação que eles são abusivos. Sim. Mas quando eles aceitam que eles são abusivos, ou por uma questão cultural, do machismo, ou enfim, porque muitos homens, eles não têm noção que eles estão sendo abusivos. Sim. E também Então, pode ser da repetição, né? Da repetição Pode do vir ali de comportamento família já. social. Sim. Então, quando a pessoa aceita que ela faz esse comportamento, ela sai dessa negação, Ela tem uma chance de ela tem melhorar. uma chance de melhorar. Sim, mas o índice é mínimo, porque esse a cultura comportamento. não ajuda, a lei não ajuda. Exatamente. A por conta relação disso. edípica, a relação entre mãe e filho. Nós mulheres precisamos fazer um meia-culpa, assim, como é que a gente está educando os nossos filhos hoje? Eu sou só mãe de menina, mas não é por isso que eu estou falando, mas eu observo que essa nova geração precisa pensar nessa relação, né? Existe um movimento, hoje eu vejo meus irmãos de 30 anos, eles ajudam a esposa. Olha como a minha fala já é preconceituosa, desculpa. Mas já existe uma colaboração como fala, que vem dele, que não é obrigada, né? Sim. Que foi combinada. Mas você levantou uma questão que eu acho muito interessante e eu também noto em vários lares, por exemplo, de pessoas conhecidas, amigas e tal, que tiveram algum conflito, né, com o marido, namorado, e que sentiam peso de sogra, e, né, dessa questão edípica e tal, só que aí com o filho... Elas repetem. E aí eu falo, mas espera lá, você não reclamava isso da sua sogra e agora olha o comportamento que você está tendo com o teu filho. Só que é difícil, porque elas falam, não, mas eu não quero soltar, eu não quero que ele cresça. Não vê, as pessoas não veem, assim como tipo, os abusadores. E é impressionante como alguém que já viu essa história consegue repetir com o filho. Exatamente. Então, esse homem é muito difícil ele, primeiro, ir para a terapia, né? Quando ele vai para agradar a mulher, fica 2 ou 3 sessões, depois ele some. Já aconteceu isso comigo, a pessoa depois voltou após separação. Mas some também. E é uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas perguntam assim, mas depois que você separou, você não vai mais casar, não vai mais arrumar namorado, não sei o que, eu falo que eu tô muito seletiva. E uma das seleções é terapia. Porque homem que faz terapia já tem... É outro nível. É outro nível de adoração. Não tem igual, gente. Não tem. Então, são pessoas muito carregadas, cabeça aberta, eu acho que é isso mesmo. Vamos aprender, vamos melhorar, sabe? Hoje vai ser melhor que ontem, porque a ideia é essa, né? Agora, uma pergunta. Como as mães de menino podem refletir sobre isso? Eu acho que a própria sociedade, né, se nós olharmos, falamos do dia a dia aqui, a gente liga a televisão, a gente vê quantos feminicídios por dia, né? Então a gente vê quantos abusos, relacionamentos tóxicos por dia na TV, na mídia, na internet, na próprio Facebook, nessa sociedade aí atual dos jovens, dos cantores, artistas, vamos dizer assim. Até eles, que têm uma bandeira de liberdade, de respeito e de igualdade. Então, acho que a grande reflexão é olhar com o olho da coletividade, né, e entender que sociedade você vai querer para aquele menino. Porque as meninas estão sendo preparadas por necessidade. Nós fomos trabalhar mais cedo, nós tivemos que estudar. Que é sobrevivência. Por sobrevivência. Então, as meninas, de alguma forma, elas têm evoluído. E elas já não suportam mais esse modelo de homem. Existe ainda o abuso emocional, existe muito abuso emocional, mas, em contrapartida, eu acredito que nos lares, nos casamentos, na convivência, nós meninas, elas, né, na minha geração, estão conseguindo dividir tarefas, dividir o cuidado com os filhos. Então, assim... E o pai ser exemplo também, exatamente, né? A importância. A filha vai lá, lava a louça, arruma o quarto dela, e o filho, o homem, não faz nada. Nada, exatamente. E o pai também não faz nada para mostrar para o filho. Exatamente, exemplos, né? Sim. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Sim, nós que somos mães sabemos disso. A gente fala, mas o exemplo é que ensina. Então, assim, eu acho que é uma conscientização, acho que existe já uma evolução, mas
tá faltando olhar para essa relação mãe e filho. E eu também, sem querer estender, mas eu tenho um olhar muito sobre o modelo de família que nós temos hoje, mais da minha geração, né? Então, muitas mulheres separadas têm que essa criação solo, demanda a questão da castração, do pode, não pode, fica para a mãe, fica para uma pessoa só, né? Sendo que a gente poderia dividir com o pai. Sobrecarrega, né? Então é difícil. E essas meninas têm buscado aí na sociedade, são vítimas, o perfil do abusador, do menino que teve tudo, com a menina que teve aquela carência da figura paterna, né? Pra gente não falar que seria só um pai. Não é só um pai. Uma figura paterna, um avô, um tio, um cuidador, seria excelente. Então, é um ciclo, né? É um ciclo que envolve a sociedade toda, né? Então, a moral da história, a gente precisa mudar a consciência. Exato, e de terapia. Sim, não, terapia é a base. Terapia é a base. Exatamente. A terapia, né, a análise é algo super importante. Eu trabalhei já como psicóloga escolar e eu vejo a importância do psicólogo estar também dentro da escola para orientar, não naquele papel clínico, porque o papel clínico ele é o papel dele especial para aquela criança, mas trazendo para esse coletivo a importância de respeitar um ao outro, porque uma coisa que eu tenho receio é de virar o jogo, né? Ao invés de ser... Agora a gente tem uma cultura patriarcal e depois vai virar uma cultura matriarcal. E aí nós vamos vamos continuar com o mesmo problema. A gente continua na guerra, como trabalhar esse equilíbrio? Então, a escola ela também pode trazer essa informação para que os alunos, os pais, busquem a sua saúde emocional, quem não tem condições de pagar, ir ao público. Então, ter mais acesso... Rede de apoio, como você fala, né? A comunidade escolar saúde. Pode contribuir. E aí, isso é a base para aquilo que você comentou antes, né? O que você quer para o futuro dos seus filhos, né? O que você quer para o futuro? Então, você só vai colher no futuro o que você fizer ali atrás, né? Então, o que plantou vai ser colhido ali na frente. Vamos colocar na escola, vamos educar já as crianças de uma forma mais equilibrada, mais saudável. Terapia, se possível, para todo mundo, né? Análise para todo mundo, porque não é para doente, é para pessoa. Se você é vivo, se você respira, você tem que fazer terapia. É autocuidado. E eu queria também falar para vocês que é importante a gente falar é que quando uma mulher ou um homem que pode ter um relacionamento abusivo procura uma terapia, em maneira nenhuma ele será julgado. As pessoas têm uma ideia também ainda, além de ser coisa de louco, coisa de rico, maiores não tem gênero, não tem classe social, não tem nada. E eu admiro os homens que buscam cuidados com terapia. Eu admiro muito. E saibam que não vão ser julgados nem condenados, né? Apenas uma observação técnica, um auxílio técnico para que você tome posse de si mesmo, né? A terapia não vai mudar ninguém, ela vai potencializar o que você tem de bom e te ensinar a seguir com as dificuldades, sem tropeçar, sem sofrer e lembrar do passado sem tanta dor, né? Sem tanta carga psíquica. E assim a gente transforma, né? Exatamente. Lu, obrigada, viu, pela participação. Obrigada eu, quero voltar outras vezes. Com certeza. Obrigada, Lu. E aí, vamos terminar? Vamos. Então, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.